aqui. Eu vou aproveitar enquanto a gente coloca aqui a próxima apresentação para dar algumas informações. A gente está filmando aqui o evento, a gente vai disponibilizar essa filmagem através do nosso Facebook, né? Então, quem não teve oportunidade de ver, vai ter como assistir às palestras posteriormente. E no dia 7 de março, às 10 horas, lá no Auditório Roquete Pinto, a gente vai ter a aula inaugural aqui do programa, né? Que vai estar recebendo os alunos novos. Mas, assim, uma questão importante é que esse ano a gente está se organizando junto com a coordenação para poder fazer uma aula inaugural e tirar exatamente todas as dúvidas. Então, os alunos que já são do programa, a gente também está convidando para que participe. A gente vai ter uma apresentação da coordenação e uma apresentação dos representantes de turma, para a gente poder, de fato, eliminar aquelas questões assim de falta de informação que alguns alunos careciam. E assim seria muito importante que todo mundo participasse, não só os alunos novos. Além de que vai ter as entregas das menções honrosas. Então, assim, seria muito importante que o pessoal que já é do programa também participe, além dos alunos novos. Ok? Professor? Alô, boa tarde. Bom, primeiro agradecer o convite do pessoal do fórum, uma iniciativa importante. Fui convidado para falar nesse evento e aí, como o tema não é tão específico, a gente acaba escolhendo o que quer falar, né? Então, cada um tem o seu viés e dá uma pincelada, assim, escolhi algumas coisas para chamar a atenção. Por sorte, não sobrepus com a Cris, porque a única que eu sabia o que ia falar, o Marcelo ainda é um mistério. Então, vamos lá, se eu me entender com isso. Então, tá, bom. Em geral, quando a gente pensa em acervos de coleção, eu acho que quase todo mundo aqui trabalha no museu, trabalha com coleção, a gente imagina logo estudos sistemáticos, clássicos. O Gabriel, infelizmente, não está aí. Eu disse que ia colocar um slide no trabalho dele. Em retaliação, não ter conseguido assistir o dele, né? Então, aqui é um trabalho clássico que a gente costuma fazer aqui. A maioria das pessoas trabalha com isso. Mas isso não significa que as coleções têm que ser usadas sempre para esse tipo de enfoque. De novo, Gabriel. Aqui é um trabalho do Gabriel, que eu baixei da internet, onde tem um estudo fino de anatomia, daqueles microseres que ele trabalha, subseres, e que é uma coisa que, infelizmente, não tem sido tão frequente, mas muitos dos estudos hoje têm tido um viés muito forte molecular, e estudos clássicos, às vezes, têm ficado um pouco mais de lado. Isso é uma visão minha, claro, como eu falei, é um viés. Então, a gente tem agora, no momento, muitas mudanças taxonômicas, no caso de herpetologia, ou em anfíbios em particular, tem verdadeiramente um furacão que passou e pouca coisa sobrou. Eu diria que agora a gente está no momento assim da tempestade tropical. Acho que já passou o furacão e a coisa começou, a gente começa a saber de novo a que família pertence aquele gênero, porque ninguém conseguia entender mais nada o que estava acontecendo. Mas isso foi feito muito em função de estudos com dados moleculares. E uma coisa que eu tenho notado é que existem poucos estudos que usam dados não moleculares. E mais interessante é que os poucos que usam dados não moleculares, eles são dados antigos, em geral. Você foi lá e pegou dos trabalhos antigos aquelas informações, tem sido gerado pouca informação nova morfológica. E muito da nossa coleção está calcada justamente em espécimes morfológicos para isso. Eu acho que a gente vai ter, ao longo das próximas décadas, uma diminuição da importância da sistemática, ou taxonomia, usando como sinônimo aqui, talvez uns 30, 40 anos, isso para vertebrados estou falando, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando hoje. Hoje a gente tem, não sei quantas vezes mais, né, Ulisses, de pessoas trabalhando hoje com anfíbios e répteis do que há 20 anos atrás. É um número muito maior. Então, é claro que as grandes mudanças, as maiores descobertas devem passar num tempo relativamente curto. Talvez 30, 40 anos, isso deve começar a estabilizar. Claro que sempre vão ter problemas para se estudar aqui e ali, um problema no complexo de espécies crípticas, talvez uma coisa um pouco mais parecida com aves hoje, mas assim não vai ser essa revolução que a gente tem visto nesses grupos. Eu peguei como alguns exemplos aqui, porque as grandes coleções, em particular do Museu Nacional e outras, elas se orgulham muito de ter
muito do material tipo, que são os indivíduos que foram usados para a descrição de espécies, que são importantíssimos para a sistemática. No caso da herpetologia, a gente deve ter, sei lá, 30% das espécies de anfíbios, a gente tem tipos no Museu Nacional. Então, é muito grande e é uma coleção muito importante. Recentemente, tem saído alguns estudos, eu coloquei provocativamente ali uma nova taxonomia, antes que alguém me jogue uma pedra, mas estudos que não tem sido usado o material tipo. Então, aqui uma descrição de macaco, eu não vou entrar no mérito do que se deve ou não fazer esse tipo de coisa, que foi feito por uma espécie de cebus no Nordeste. Então, vocês vejam que o holótipo, ele não foi coletado. O cidadão, ele pegou o bicho, pesou, mediu, tirou o retrato e soltou ali no mato de novo. Esse é o infeliz que foi capturado, ele foi fotografado, está com uma cara triste, não é para menos, e medido e coisa e tal, e o bicho foi solto. A justificativa para isso é que seria uma espécie extremamente ameaçada, conhecida, segundo ele, de pouquíssimos indivíduos. Qualquer taxonomista sabe a dificuldade que pode ser você não ter a espécie tipo. Aqui não é o lugar para a gente discutir a função de espécie tipo, mas a maioria de vocês deve estar ciente desse tipo de problema. No mesmo ano, saiu esse trabalho, publicado aqui pelo Boletim do Museu Nacional, por 2 autores, onde, na verdade, eles estavam redescobrindo uma espécie já reconhecida pelo Magrávico, ou seja, mais do que antigo, e Simia flavia, que seria quando foi formalmente descrito e designando um neótipo. Trata-se, na verdade, daquele mesmo macaco. Então, aqui, você tem a prancha do Magrave e depois a Simia flavia, que a gente vê que é muito parecido e não tem exemplar tipo, que são trabalhos antigos e não foi reconhecido qual era o indivíduo que foi usado. Aqui agora uma descrição bem mais decente, onde a gente tem então a designação de um neótipo, tem vários indivíduos, crânio, pelágio, está aqui agora morto, por isso não está com aquela cara de triste. Está com cara de morto. E aqui a gente descobre então, por um trabalho já detalhado e sem aquele desespero para se descrever rápido, porque quem acha que descobre uma espécie de macaco quer descrever muito rápido, que tem medo que alguém descubra. Deve acontecer isso em outros grupos também. Mas aqui ele está demonstrando que a distribuição não é tão restrita assim, e falta o ponto, inclusive, daquela espécie, que, por sinal, naquele trabalho, eles não dão os dados GPS com medo que as pessoas vão lá coletar. Então, o que era uma espécie extremamente rara, deixou de ser rara, e não tinha só sido escrito uma vez, mas 2 vezes. O mais impressionante é que um dos autores, pelo menos do trabalho original, trabalhou aqui no Museu Nacional há um tempo, e aqui na coleção tem aquele macaco. E ele sequer viu o bicho na coleção, e descreveu uma espécie sem holótipo, com essa justificativa. Então, uma nota adicional, esse último, eles não colocam sequer aquela espécie Cebus queirose em sinônimo, alegando que é um nome nudo, e que nem sinônimo porque não tem holótipo, eles não consideram nem como uma espécie formalmente descrita. Essa aqui é uma descrição que eu vi recentemente, achei bem interessante, todo mundo consegue saber que bicho é esse, claramente, né? Isso foi publicado agora recentemente, mas se com o COI está difícil, talvez com o citocromo B, agora sim, a gente sabe do que eles estão falando. Bom, pelo título eu consegui descobrir que era uma arraia. E eles descrevem, então, apenas com a descrição, apenas os dados moleculares. Não tem uma descrição de morfologia. Acho que todo mundo temia que isso um dia ia acontecer, e aconteceu. Aqui o material tipo. Agora, pasmem, o mais interessante. Eles escolheram uma fêmea de aproximadamente 1,150 m, mas não é o indivíduo. Na verdade, são 2 amostras de tecido que foram depositadas no Museu de Paris. Quer dizer, não existe o indivíduo. Se tiver contaminação, seja lá o que for, já era. Mas, enfim, o mais interessante é a justificativa. Sim, eles usam o código de nomenclatura para dizer o pior é que é verdade, eles têm razão. Mas isso aqui é como advogado da Lava Jato. Os caras acham uma brecha para tentar escapar da situação. O código é claro, ele foi feito, você tem que ter um holótipo, mas pode ser usado um animal ou parte de um animal. Está aqui, ó. Por que é parte de um animal? Provavelmente estavam pensando em fóssil. E raramente você tem um animal inteiro. Mas aqui eles usaram de uma artimanha e disseram que um pedacinho de músculo da cauda é uma parte do animal. Então, portanto, o holótipo é um tecido.
E a justificativa é que eles não estavam preparados para a burocracia, o custo de transporte, de pegar de um lugar para outro, e de ser um animal grande. Ora bolas, o cara trabalha com arraia. Ele não estava preparado para transportar uma arraia. Além do mais, as outras espécies próximas estão ameaçadas de extinção. Então, logo, essa também deve estar ameaçada. Então, seria uma mensagem ruim a dar para o pescador você pegar esse animal deles lá, pagar por ele. O mais interessante é que aqui está a foto do indivíduo que ele tirou um pedaço da cauda. Você vê que ele já está morto. Tem aqui um monte de peixe aqui que você vê que era um cais. Mas a verdade é que eles não podiam coletar esse material, provavelmente. Mas um pedaço de tecido é muito fácil de você contrabandear. Essa é a única justificativa, porque se a pessoa trabalha com a raia, nem é uma raia tão grande assim para você não estar preparado para transportar. Esse, por último agora, tem outros exemplos, mas eu não vou dar, mas esse eu vi recentemente. Uma nova espécie sem cadáver aqui, e o cara descreveu, então, uma mosca, da onde ele não tem o holótipo. Bom, ele fotografa bem, de fato. O interessante é que a comparação com a antena, você vê que não dá para ver direito. Aqui ele compara com uma outra espécie. Quem for comparar de novo vai ter alguma dificuldade. E o legal aqui está aqui, ó. O holótipo, não tem. Ele foi fotografado e voou. E a justificativa para isso é a mais bárbara de todas, porque esse foi pior do que o advogado da Lava Jato mesmo. Ele pegou e justificou o seguinte: se você pega o código, é uma torção das palavras. O exemplar é baseado no holótipo que existe, mas ele não foi coletado. Porque a regra diz: o holótipo deve existir e papapá. Então existe, eu só não peguei. E foi publicado na Zookiss, gente. Isso é uma assim, a Cris acabou de elogiar a revista, mas eu estou assim, pessimamente impressionado com uma revista que pretende ser uma revista de taxonomia e faz uma barbaridade dessa com mosca. Não é uma baleia que ele está descrevendo. Não dá para ter holótipo. Então, agora, na verdade, isso é uma má taxonomia, no meu ponto de vista, sobre qualquer circunstância, que, claro, interfere nos espécimes que vão ser depositados daí para frente. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente, aqui é só para me lembrar, é que são 3 indivíduos recentemente incorporados à nossa coleção aqui do Museu Nacional, e a gente tem tido um empenho de tentar fotografar, não todos os anfíbios, mas os répteis sim, e os exemplares em vida. É importante que a gente, diante do que a Cris andou mostrando antes de mim, que a gente tente incorporar o maior número de dados possíveis às coleções. Isso qualquer zoólogo vai dizer isso, que sempre foi assim, mas na prática não é o que costuma acontecer. A gente lida com grande quantidade de espécimes. Em geral, você tem os dados básicos, mas se você pegar a literatura dos anos 60, vai dizer que você tem que ter dados ecológicos, isso, aquilo, aquele outro. Então, deve ser feito, eu quero reforçar que isso deve ser feito, e hoje em dia é bem mais simples a armazenagem de grandes bancos de dados de fotografia, e, enfim, coisas assim. Nessa mesma linha, no caso de anfíbios, a gente tem que também incorporar outras formas larvais, desovos. Então, o esforço que a gente tem feito para aumentar as coleções com outros tipos de dado. Vocalizações, que eu acho que é o mesmo, talvez, para insetos e aves e mamíferos, mas a gente tem que se preocupar, então, de incorporar novas fontes de dados. Então, diferente do tempo que o Ulisses começou a trabalhar lá no século... Foi 20, mesmo? 19? Não, 20. Que hoje é muito simples. É um gravador pequeno que você quase coloca no bolso, é bom ter um bom microfone, e um disco externo você consegue ter milhares e milhares de gravações. O chato é que dá muito trabalho isso no campo. Você vai coletar muito menos, porque você vai estar interessado em gravar, pesar os bichos, a gente tem feito isso também, fotografar. Então, é uma grande quantidade de informações, mas eu não vejo como escapar disso, porque as coleções podem ter múltiplos usos e não só dos trabalhos clássicos de taxonomia. Aqui, já ninguém mais escapa disso, que são o material de tecidos. No nosso caso, a numeração segue a mesma numeração dos indivíduos. Em outras coleções tem numeração separada, muitas vezes, mas a gente não tem tecidos se a gente não tiver o espécime testemunho, que é uma diferença para muitos lugares. Muitas coleções têm só os tecidos ou pedem material para a gente, tem pedido muito, e tem lugar que os caras materialmente renumeram. Então,
é o que é o pior dos mundos, porque alguém que peça esse material, está interessado numa dada espécie, o que era um indivíduo acabam virando 2, porque era a mesma coisa. E o mais impressionante é que as pessoas que trabalham com molecular dão muito pouca atenção, que é a correta identificação dos exemplares. Isso é uma coisa que ninguém liga. A gente recebe dezenas de pedidos todos os anos, eu acho que uma pessoa pediu para ver o testemunho até hoje. Ninguém pede para ver. Tem um trabalho já um pouco antigo, de uns 10 anos, com o crustáceo, onde se viu que no GenBank você tinha 20% de erros de identificação. Então, você pode imaginar o uso disso com problemas de identificação, o que é uma coisa relativamente comum. Até porque quem trabalha com coleções que tem muita entrada sabe que algumas vezes, ou muitas vezes, os nomes são, você dá um nome para aquilo poder ser armazenado, arquivado. Nem sempre as espécies têm uma determinação segura em todos os grupos. Tem problemas taxonômicos no grupo X, Y, outros, você não tem ninguém que trabalhe com aquilo, então você usa um nome para poder organizar. Aí vem um cidadão e fala, eu quero todos os tecidos de Andropisófilos. E pronto, dane-se, o nome que você mandar está valendo. E pronto, sai publicado aquilo lá. Então, eu queria chamar a atenção aqui, porque a gente precisa de coletas maiores e em mais localidades. A gente precisa aumentar as informações adicionais. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente precisa de novas coletas em lugares já bem amostrados. A gente tem que ter em mente que a gente está no momento onde a gente não tem... Foi citado aqui trabalhos de biogeografia, classe e tudo mais, continua sendo tão importante quanto sempre foi. Então, uma coleta no espaço. A gente está precisando também de uma coleta ao longo do tempo, porque hoje em dia já é possível fazer estudos ao longo do tempo de mudança de fauna e outras coisas que eu vou comentar em seguida. E a Cris chamou a atenção, o aumento do pessoal trabalhando na manutenção de coleções e uma melhor formação. Mesmo aqui no Museu Nacional, eu tenho notado que muitos ex-alunos, lá na herpetologia a gente é uma espécie assim a gente dá informações de curadoria para um monte de gente que escreve. Inclusive de muitos ex-alunos. Mesmo as pessoas tendo passado 6 anos, às vezes, conosco, eles não têm, por incrível que pareça, muitas vezes noções do funcionamento de uma coleção. E eles vão, em algum momento, cuidar de alguma coleção. Então, é importante você ter uma boa noção. O Marcelo tem uma disciplina sobre isso, mas a gente precisa realmente expandir nesse sentido. E se é verdade que a gente precisa aumentar a quantidade de dados, armazenar e tudo mais, precisa de gente trabalhando nisso. O fator de pessoas trabalhando é a maior limitação que a gente tem hoje. Pessoas qualificadas e que em maior número e trabalhando mais efetivamente. A gente tem uma série de bolsas, como a Cris falou, mas isso não resolve. A gente precisa de pessoas realmente para um tempo maior. Isso aqui foi para me lembrar de coleções universitárias. Muitas pessoas que trabalham com taxonomia, morfologia e outros, elas vão para uma universidade e começam a formar uma coleção pequena para o seu próprio estudo. Essas coleções são extremamente importantes, principalmente porque elas têm uma amostragem que raramente uma coleção grande pode ter. Então, naquela região, é a melhor coleção possível que é feita numa coleção local. Aqui, no caso, é uma coleção de Botucatu, quando o professor Jorginho, recentemente falecido antes de se aposentar, graças à benemerência do Garboso Ulisses, esse material veio para o Museu Nacional, com o apoio que a instituição nos deu, numa tarefa verdadeiramente hercúlea, teria pouco. Eu me lembro de todo mundo tomando Dorflex à noite, porque a gente teve que empacotar toda a coleção em 2 dias, e era muito bicho. E isso aqui, então, chegou aqui, foi transportado, e até hoje não acabou ainda totalmente a incorporação. Mas é uma coleção excelente para o interior de São Paulo, e tem muito material do Paraguai também, que a gente tinha pouco, mas isso é para mostrar que as coleções regionais, as coleções locais, elas fazem amostragens muito maiores num dado local. O que é importante disso é que as pessoas que fazem isso, elas terem em mente a guarda e a longevidade dessas coleções. Os curadores sempre têm preocupação, ou deveriam ter preocupação, com a utilização da coleção e com a sua longevidade. No caso dessas coleções, tem muitos exemplos para dar, que elas simplesmente se perderam com a morte ou aposentadoria do pesquisador. Então, se ele passa ali, aqui o professor Jim passou mais de 30 anos juntando uma coleção, então ela é preciosíssima. E ela veio para o Museu Nacional. Mas algumas coleções não, elas se perdem, elas são estragadas. Então, se aquele trabalho todo, antes da pessoa se aposentar, de preferência antes de morrer, senão vai ficar difícil,
ele tem que tentar dar um destino àquela coleção, a passar aquilo para uma instituição que possa fazer a guarda e não seja perdido. Os cuidados com a longevidade. Esse aqui é o que foi a coleção de serpentes do Butantan. Infelizmente, isso é o que é. Todo mundo se lembra do incêndio. Aqui é o curador do Butantan, com cara de choro, com a placa na mão do que foi o prédio, que era uma coleção simplesmente, foi mais de 70 mil serpentes. A maior coleção de serpentes do mundo foi pulverizada numa manhã. Infelizmente, eu acho que muitas das nossas coleções correm sérios riscos, inclusive de incêndio. Não estou falando do Museu Nacional em particular, mas em geral, mas no museu não é diferente. E quando pegou fogo na coleção do Butantan, houve uma grande movimentação que, como tudo no país, depois isso foi deixado de lado. Então, a gente tem problemas com a manutenção e esse risco não foi ultrapassado. Agora, rapidamente, eu queria chamar a atenção aqui de outros usos da coleção, que por isso eu falei de coletas maiores no tempo. Para não falar só de herpetologia, eu peguei aqui um exemplo de mamíferos, um trabalho aqui do museu, né, do João Alves, onde ele estudou os padrões reprodutivos, tem recrutamento, época de lactação, uma porção de informações de biologia baseado totalmente em bichos de coleção. Isso é possível ser feito se você tem acervo para isso e coletas bem feitas para isso. Então, no caso, eles têm uma série gigante, eu não me lembro quanto, 400 indivíduos, de uma dada localidade, que permitiu um estudo bem fino desses animais. O interessante é que o trabalho foi feito em uma área que não existe mais há, sei lá, 50 anos, já foi tudo desmatado. Mas a gente sabe como os bichos viviam ali naquele lugar. Aqui um outro exemplo, então, a gente tem vários lotes aqui dessa serpente, onde tem pelo menos 2 trabalhos aqui, que lidou com dieta, com base em animais mortos, e outro com reprodução. Então, que você sabe, época de reprodução, produção de ovos, número de ovos, e uma série de informações que podem ser totalmente conhecidas a partir de exemplares de coleção. Um exemplo de esse trabalho, havia uma pergunta no ar, na época, que esse bicho que está aqui dentro, é um monte, ele tem uns 3 frascos assim, e esse aqui, é uma fêmea carregando os ovos nas costas. Na época, se pensava se o cuidado parental tem um custo, se nesse tipo de reprodução, onde a fêmea carrega os ovos, ele seria menor do que em outros tipos de cuidado parental. Então, a gente fez um estudo baseado na dieta de fêmeas carregando os ovos ou não, e viu que não tem nenhuma influência, como era previsto naquela época. Então, o estudo tinha uma pergunta específica que ele pôde ser tirado especificamente de animais de coleção. O que eu quero dizer é que existem estudos de ecologia que eles foram muito bem planejados e são muito profundos. Não é o que a gente pretende aqui, mas muita informação pode ser tirada das coleções. Aqui, um exemplo interessante, uma espécie comum, daqui da região do Rio de Janeiro, só para chamar a atenção que você tem, então, uma coleta de 39, uma coleta de 64 e uma coleta de 2011. E, com base nesse tipo de informação, nesse tipo de estudo, a nossa coleção foi a base desse estudo publicado recentemente, onde consegue, então, detectar a história dos fungos que atacam os anfíbios e tem dado um declínio em várias partes do mundo. Você sabe que o fungo já havia no Brasil desde 1894, por causa da nossa coleção, e aqui você está mostrando, então, ao longo do tempo. Isso eu estou chamando a atenção por que de você ter coletas ao longo do tempo no mesmo lugar. Existem outros exemplos que eu peguei recentemente, bem interessante, com aves, inclusive, mostrando mudança de colorido em 4 décadas e coisas assim. Então, por fim, o título do fórum é Coleções no século XXI. 21 é bem ambicioso quando está em 2016, para mim, pelo menos. Então, eu acho que é impossível a gente prever o que vai ser a zoologia até o final do século. Mas, se realmente houver um declínio da sistemática, será que a anatomia vai ser uma anatomia mais fina? Comportamento? Eu chamei aqui de zoologia pretérita, que é uma coisa meio brincalhona, mas é porque estudos de ambientes que não existem mais e de espécies, talvez, que não existem mais. Agora é a hora da gente coletar bastante, porque as coisas estão desaparecendo numa velocidade incrível, embora a gente não tenha gente para lidar com todo o material coletado.
Então, o valor das coleções de história natural continuará a aumentar como recurso para a pesquisa científica. Eu não tenho dúvida disso, que a gente não vai perder o valor das coleções. E se a história das coleções, história natural, nos diz alguma coisa, é que o futuro terá novos e criativos usos para as coleções. Isso eu peguei do Simon, o último livro dele, 2015, que é um importante collection manager que trabalhou em Kansas durante 30 anos, e eu acho que ele está coberto de razão. A gente já está sendo feito uso, as coleções estão sendo usadas para outros fins que não sistemática, e eu acho que isso deve continuar fortemente nos próximos anos. Obrigado.